web 2.0, ela tem, e aí a internet, né, ela tem uma característica de você possibilitar, por um lado, você reduz o custo tremendamente da publicação, né? Então, os canais de distribuição e de acesso à informação, eles estavam restritos, né, o que a gente chama de idade mídia, né, que é o pré-internet, né, estavam restritos a canais muito caros de distribuição, seja através do rádio, da televisão ou do próprio jornal impresso. Por outro lado, eu acho que você tem uma característica que é a característica da internet, que é a redução também da possibilidade da comunicação à distância com várias pessoas. Redução de custo por um lado, né, porque você poderia, teoricamente, fazer isso, né, mas as pessoas teriam que viajar para se encontrar. Né? Então é um negócio assim, que é inviável. Né? E a introdução de uma tecnologia que não existia antes, até então. Né? Uma tecnologia cognitiva que o Pierre Levy chamou de muitos para muitos. Então, você teve assim, alguns ensaios disso nos radioamadores, né? E depois você potencializa isso na internet. Então são as duas características que eu acho que fazem bem diferença nesse mundo digital. Toda a sociedade tenderá a mudar, não é só as organizações, as corporações. Toda a sociedade vai mudar. Né? Nós vamos fazer política de forma diferente, nós vamos ter uma escola diferente, nós vamos ter empresas diferentes, porque tudo isso que nós criamos, está criado hoje, tudo isso foi criado a partir do livro impresso. Toda a civilização hoje, 550 anos atrás, nós, quando criamos o livro impresso, massificamos o livro impresso, nós mudamos a civilização. Então, a tendência é que nós tenhamos uma mudança dessa magnitude. Né? Isso implica diretamente também, né, na mudança da maneira que a gente consome, e a partir do momento que você muda a maneira de consumir, você muda a maneira que as empresas vão se estruturar. Então, qual é a mudança mais clara que acontece aí? Primeiro, as empresas precisam acelerar o processo de inovação. Né? Para acelerar o processo de inovação, elas precisam envolver os seus colaboradores internos, e os seus consumidores, e os seus acionistas, numa grande rede social. Então, as paredes entre, que hoje a gente chama de acionista, colaborador interno, colaborador externo, as paredes tendem a afinar e, aos poucos, isso desaparecendo. Né? Então, as empresas elas vão ter que se organizar como se fossem grandes redes, né? Empresas, inclusive, fazendo alianças entre elas, né? Para conseguir manter, para conseguir continuar produzindo ao custo razoável e mantendo a sua motivação de continuar a produção, que seria alguma coisa que a gente vai chamar de lucro, não o lucro que a gente conhece hoje, mas uma outra coisa que a gente vai chamar de motivador para que aquele processo todo aconteça. Isso faz com que as empresas tenham que, primeiro, compreender o que está acontecendo. Isso é muito difícil. Né? Porque a gente também se afastou muito, né, das grandes teorias e das grandes filosofias. Né? As empresas pensam muito no curto prazo. E a gente está vivendo uma crise hoje, que é uma crise teórica, bastante grande. Então as pessoas não estão acostumadas a pensar sobre o seu futuro e envolver nesse pensamento filósofos, pensadores, teóricos. Né? As pessoas acham que tudo isso é uma grande besteira. E a partir daí ter ações concretas que os leve para sair dessa situação que está hoje para uma nova situação. Então isso aí envolve ações do tipo protótipos, né? Tanto com os consumidores externos, quanto com os acionistas, quanto com os seus colaboradores, protótipos que elas vão criando, colocando essas tecnologias interativas e vão sentindo como é que isso funciona e vão aculturando isso. Né? Não tem outro jeito. Não é um processo que você pode dizer assim, não, agora daqui para frente vai ser tudo desse jeito. Você tem que ir criando protótipos, testes, ir avaliando, mas tem que ter a clareza, né? Quem está no comando tem que ter a clareza que isso ali é o futuro. Né? Porque muita coisa vai acontecer de problema, muitas coisas não vão funcionar, e a cabeça da gente não está preparada para o que a gente está entrando. Vou fazer uma palestra um dia sobre rádio, e as pessoas falavam do futuro do rádio, eu falei, gente,
a voz à distância, né, ou a voz multiplicada por vários lugares, ela esteve atrelada ao rádio, mas ela não é presa ao rádio. A necessidade humana de ouvir pessoas à distância, né, e as pessoas transmitem coisas à distância, não tem a ver com o rádio. O rádio foi uma ferramenta que facilitou isso. Então a gente está muito preso, né, nas tecnologias, sem perceber que essas tecnologias supriam determinadas necessidades. Então, a informação, a necessidade informacional, nunca vai parar. O que vai acontecer de tempos em tempos, que a maneira que a gente se informa, a maneira que a gente trabalha com essa informação, ela muda a partir de uma série de problemas ali. Então, o futuro é um futuro que vai nos levar primeiro, a ter essa informação mais rápida, mais barata, em que você possa interferir nela, comentar, alterar, né? Em que você possa comentar com outras pessoas, né? Que você possa receber cada vez mais rápido essa informação. Porque tem um dado que é fundamental para essa avaliação que eu faço, é que a internet, né, essas mídias de oxigenação social, tanto do livro impresso quanto da internet, né, eu parto de um pressuposto que existe uma causa maior disso aí, que é basicamente o aumento da população. Então o brasileiro está saltando do mundo oral direto para o mundo digital. Então essa capacidade interativa que nós não perdemos, na França, se você entra no metrô, as pessoas todas estão lendo. As pessoas, se você quiser conversar com uma pessoa na França, a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de conversar, porque o mundo escrito pede um mergulho e uma individualidade. Né? Nos Estados Unidos também. Né? As pessoas, assim, se você estiver no metrô, você não pode encostar em alguém. Você não pode tocar. Meu irmãozinho. É uma coisa. Quer dizer, então existe, claro. Isso é uma suposição. Estou dizendo que eu não fiz pesquisa para isso. Isso aí é uma orelhada. Mas então eu percebo que quando você tem um país em que você tem uma oralidade muito forte, a interação é uma coisa que acontece. E você vê essa facilidade da interação no Brasil. Né? Então, essa capacidade interativa nós temos. Agora, o problema é que a interação ela é muito fluida. Né? A oralidade é muito fluida, ela não se consolida, que é uma característica. Então, a gente flerta muito, vê muito o perfil dos outros no Orkut, mas projetos de mudança através da internet, educativos, etc., são poucos. Então, esse que eu acho que é o desafio que a gente tem que ter. É continuar com o potencial da interação, mas agregar a esse potencial da interação a capacidade de ser um pouco mais consistente. A capacidade que a gente tem de fazer um mundo melhor independe das tecnologias. Não foi o livro que melhorou o mundo. Né? Ele tornou mais compatível com o que a gente precisava. O que vai fazer com que a gente melhore, que a gente seja uma humanidade melhor, é a relação de cada um consigo mesmo. E isso é uma questão que não passa por tecnologia. Passa por uma questão de você introduzir, talvez até na própria tecnologia, um discurso de melhoria constante de cada um, e cada um melhorando, digamos assim, a sua relação consigo mesmo, leva menos violência para o mundo e o mundo fica menos violento. Né? Qualquer coisa fora disso, aqui que eu vejo, não corresponde, porque tem um discurso muito tecno-otimista dizendo que agora com a internet o mundo vai ser melhor. Né? Eu acho que ele vai ser mais ajustado, mas o ser humano não melhora com a internet.